Valeu, torcedor. Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui no canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Gurizada, com as lesões que surgiram nos últimos dias no elenco do Tricolor, nós começamos a pensar e tentar imaginar como seria um time reserva do Grêmio para a arrancada, né, do Campeonato Brasileiro ali na frente, tendo em vista que a gente já tem conhecimento do calendário do Tricolor para o mês de abril e maio, principalmente. E assim, é uma questão que preocupa, tá? Ela preocupa bastante, porque nós teremos jogos ao meio de semana, no final de semana, meio de semana, final de semana, sem descanso. E hoje eu te convido pra gente dar uma analisada sobre a situação do grupo do Grêmio. É um grupo curto, um grupo suficiente, um grupo que falta peças. Como é que vai acontecer tudo isso? Vamos analisar? Vamos ver certinho como é que isso tudo vai acontecer? Primeiro eu preciso te mostrar como é que vai ser o calendário daqui pra frente, tá? A partir do mês de abril, a coisa vai apertar e vai ficar bem complicada. Vamos ver como é que vai ficar o mês de abril? Olha só, a gente já começa o mês de abril, a nossa estreia na Copa Libertadores da América ali no dia 3. Depois a gente já tem o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, no dia 7. Depois nós temos a segunda rodada já da Copa Libertadores no dia 10. Então nota, dia 3 a estreia na Liberta, dia 7 o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, no dia 10, na quarta-feira seguinte, já tem a rodada 2 da Libertadores. O Vasco, a nossa estreia no Campeonato Brasileiro, fora de casa no dia 13, um sábado, e aqui a gente já pode ter uma viagem longa. Daqui a pouco o Grêmio nem volta para Porto Alegre, dependendo de onde for esse segundo jogo da Libertadores, que vai ser na quarta-feira. Estreia contra o Vasco no sábado, dependendo se o jogo for fora de casa, o Grêmio nem volta e já vai direto pro Rio. Depois, a gente tem duas rodadas em casa do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense na quarta-feira e o Cuiabá no dia 20, no sábado. Beleza. Vamos para a rodada 3 da Copa Libertadores. Isso no dia 24, uma quarta-feira. E encerramos o mês contra o Bahia fora de casa no dia 27. Se esse jogo contra o Bahia também for fora de casa, dependendo do calendário, o jogo da Libertadores, depois nós teríamos que viajar ainda para jogar contra o Bahia. Então assim, é apertado. Não tem tempo de recuperação. Jogo mês de maio, então, vai ser mais tranquilo. Negativo. Olha só o mês de maio como é que fica aí, ó. Porque o mês de maio já começa a Copa do Brasil. E olha só, o dia 1º já tem o jogo de ida. Vai ser numa quarta-feira. Depois, no final de semana, o Criciúma, né, em casa. Depois já tem a Libertadores, a rodada 4, no dia 8. Imagina, a gente já tá na metade da fase de grupo, ó. Aqui já começa a segunda parte da fase de grupo, rodada 4, já no dia 8, quarta-feira, em maio. Atlético Mineiro fora de casa no dia 11, Libertadores, rodada 5 no dia 15, depois contra o Bragantino em casa no dia 18, no sábado. Segundo jogo da Copa do Brasil, dia 22. Agora peguem esses últimos 3 jogos do mês de maio. Copa do Brasil, segundo jogo no dia 22. Flamengo fora de casa no sábado. E Libertadores, rodada 6, ou seja, a última rodada da fase de grupos, na quarta-feira. Ou seja, em uma semana nós teremos 3 jogos aí bem complicados. Copa do Brasil, segundo jogo, Flamengo fora de casa e Libertadores, rodada 6. Dependendo de como vai estar a nossa situação no grupo, nós estaríamos ou brigando para passar para as oitavas ou brigando para garantir a nossa vaga. Tomara que não, tomara que seja uma fase de grupo espetacular. Garantimos os nossos pontos ali já desde o início da arrancada e lá no final a gente está respirando aliviado. Mas pode complicar também, a gente tem que analisar os cenários, não é? E aqui, ó, serão 3 jogos bem complicados, bem amontoados, assim como os 2 meses que a gente está acompanhando. Bom, para tudo isso, nós temos um time que o técnico Renato está encaminhando, pelo menos, o que nós pensamos, né? Nós temos hoje um time considerado titular. Diogo, como é que seria esse time? João Pedro, né? O Kaique, por enquanto, né? A gente não sabe como é que o Marquezinho vai estar. Por enquanto, o Kaique está em melhor fase, então eu coloco o Kaique. João Pedro, Jeromel, Kahneman e o Mike, agora, lembrando que o Reinaldo está lesionado e é no mínimo, no melhor dos prazos, no mínimo 2 meses para ele voltar, então o Mike deverá ser o nosso titular. O pessoal questiona o Jeromel. É o Jeromel, gente. O Renato não... Ou o Eli, mas hoje eu coloco mais o Jeromel do que o Eli, do que o Gustavo, que a gente sabe que o Renato não utiliza. Então hoje é Jeromel. Então é João Pedro, Jeromel, Kahneman e o Mike. Vigia Sante. Eu acredito que o Duqueiroz vai ganhar espaço nesse time. PP ou Cristaldo. Eu levo mais pro PP do que o Cristaldo hoje. Acredito que o PP tenha mais crédito com o Renato, embora eu gostaria de ver o Cristaldo, mas enfim, aí é questão de opinião. Eu acho que o Renato vai colocar o PP e ali forma Duqueiroz, Vigia Sante e PP.
Pela direita, o Pavon. Pela esquerda, o Soteldo, que já vai estar de volta. E lá na frente, o Diego Costa. Esse é o time do Grêmio considerado titular. Vamos para o time que é considerado reserva. O segundo time, vamos dizer assim. Teríamos então o Marquezin, o Fábio, o Eli, o Gustavo Martins e o Cuiabano. Então aqui nós teríamos uma defesa bem vulnerável, né? Bem vulnerável. Começa pelo Fábio, que não é aquele lateral de excelência. O Eli, o Gustavo Martins, tudo bem. Agora o Cuiabano também é outra questão. Um lateral que, na minha opinião, é muito mais ofensivo, inclusive, do que o Reinaldo. É um lateral que, pra mim, eu não considero, inclusive, o Cuiabano um lateral, né? Eu considero ele mais um meia esquerda. Mas, enfim, é o nosso lateral, o Cuiabano. Pro meio ali nós começamos, talvez, com o Ronald, com o Dodi e o Natan. Natan ou o Cristaldo. Ou o PP, dependendo de quem será o escolhido do Renato para ser o titular. Pela direita, nós teríamos o Nathan Fernandes ou o Galdino, né? Nathan Fernandes ou Galdino. Pela esquerda, o Soteldo deve ser o titular. Então, Gustavo Nunes deverá ganhar as oportunidades no Campeonato Brasileiro, não é mesmo? E lá na frente, o JP Galvão, o André, ou daqui a pouco até o Jardiel, são as três opções que nós temos, mas hoje a gente sabe que o JP Galvão é o grande favorito para essa vaga. Então notem, gente, pelas pontas nós estamos muito bem servidos, muito bem servidos. No meio, a gente começa com algumas incógnitas. Agora, na parte defensiva, eu acho que a gente está muito vulnerável, muito vulnerável. Principalmente pelo lado esquerdo, que continua sendo um problema. O Cuiabano não é aquele jogador que a gente espera. A nossa zaga com o Rodrigo Eli não traz segurança. E um medo que eu tenho muito grande para o nosso setor do lado direito, ali defensivo, é a questão física do Fábio. O ano passado nós tivemos muitos problemas com a questão física com Fábio e João Pedro, porque os dois não aguentam uma sequência muito grande de jogos. No ano passado deu certo, né? Quando um lesionava, o outro voltava, daqui a pouco esse sentia alguma coisa, o João Pedro já estava voltando, ou o Fábio, sabe? Foi intercalando. Agora esse ano, com esse calendário bem apertado, bem ajustado, bem complicado que vai ser, eu confesso para vocês que eu tenho um receio também na nossa lateral direita. O grupo é curto, vai ser difícil, mas não impossível. Outra questão que a gente precisa ficar muito esperto. O Grêmio não pode largar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Porque se nós pegarmos o calendário depois que passar o mês de maio, nós teremos Botafogo em casa, Fortaleza fora, Inter em casa, Clássico Grenal, e aqui contra o Internacional, nós já não teremos os jogadores selecionáveis, os jogadores que vão para a Copa América. Cristaldo, que deve servir a seleção paraguaia, Vigia Sante, Soteldo, esses jogadores todos estarão com as suas seleções. Daqui a pouco, o Pavon arrebenta na Libertadores, ali na fase de grupos, acaba sendo convocado também. A gente não tem essa ideia, essa noção ainda. A gente não sabe. Ele tá voando no Campeonato Gaúcho. Daqui a pouco ele ganha também uma convocação. Então poderemos perder o Pavon também. Imagina, então Botafogo em casa, Fortaleza fora, e no jogo contra o Inter nós já não teremos mais os selecionáveis. Aí depois teremos ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos até o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ter praticamente todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro sem os jogadores titulares. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então o Grêmio precisa ficar atento com o Campeonato Brasileiro. Porque o primeiro turno, praticamente, um time reserva, com um time misto. Então é um alerta que a gente precisa ter desde já. Abandonar o Campeonato Brasileiro não pode ser uma opção também. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Quero saber a tua opinião sobre tudo que a gente conversou aqui neste nosso conteúdo. Grande abraço, até a próxima. Tchau!